que é do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, para a gente tentar entender tudo o que roda aí, então, esse caso, tudo que está no entorno desse caso. Oi, Tânia, um grande prazer te receber. Tudo bem com você? O seu microfone deve estar mutado também. Ah, e ela Oi, desligou a câmera. Thalita. Oi, Tânia, eu deixei de te ver. Agora eu te ouço, mas não te vejo. Ah, pronto. Agora tem Agora imagem e você áudio. me vê. Isso foi só para eu fazer uma entrada triunfal no teu programa, foi tudo planejado, não se preocupe. Boa tarde a todas e Chamou todos. atenção, assim que Quando a você me gente gosta. pergunta, quando você me pergunta tudo bem com você, eu não sei responder essa pergunta sinceramente, mas vamos que vamos. Ninguém sabe, Tânia. Todo mundo me responde, caminhando, resistindo, bem mesmo ninguém tá, né? Ninguém sabe responder Verdade. com precisão. Tânia, vamos lá. Um momento difícil. A então, vai decidir hoje se mantém essa prisão decretada pelo STF, agora ratificada pelo plenário do STF, né? Mas o que eu vejo é que há pareceres diferentes, vindos de juristas, inclusive, sobre essa decisão ser abusiva ou não. Então, primeiro eu queria te ouvir sobre isso. Como que você viu essa decisão por parte do STF? Primeiro, ele uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e depois essa decisão foi ratificada pelo plenário, então. Vamos começar daí, depois a gente se estende ali para a Câmara, tá bom? Perfeito, Thalita. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente, Tânia. Então vamos lá. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político, andou bem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que até me surpreende e nos surpreende a muitos de nós do campo progressista. Eu, claro, tenho acompanhado essa divisão de entendimento entre advogadas e advogados progressistas, que muito me espanta, porque houve uma tentativa de defesa do Estado de Direito a partir da defesa da não prisão do deputado miliciano, ou do miliciano deputado. Isso é inadmissível que advogados progressistas, com todo respeito aos meus colegas, e até não colegas, não advogados, outras pessoas que ocupam cargos de direção no campo progressista, que tem grande visibilidade, né? Dizendo que, foi muito ruim essa prisão, eles prenderam ele, amanhã vão prender nós. Ora, já nos prenderam. Nós já passamos 583 dias dentro de uma prisão arbitrária, injusta, forjada por bandidos, entre eles um de toga, que é o Sérgio Moro, quando Lula esteve em Curitiba preso. Então, assim, primeiro, politicamente não há muito o que temer, porque prenderam o miliciano deputado, vão prender os nossos deputados também. Não, já está, esse pau que bate em Chico já está batendo na gente muito antes. Primeira coisa. Segunda questão, do ponto de vista jurídico, o ministro Alexandre de Moraes, na minha modestíssima opinião, de não criminalista que sou, porque eu não sou criminalista, ele fez uma argumentação que a gente chama até de manobra jurídica perfeita. Por quê? Pela Constituição, se o parlamentar tiver em flagrante delito de um crime inafiançável, ou seja, aquele crime que não tem pagamento de fiança para sair, vai ser preso. Com a condição de que em 24 horas a Câmara vote pela manutenção dessa prisão ou não. E aí o ministro Alexandre de Moraes ele pegou o artigo 312 do Código Penal, que elenca os requisitos da prisão preventiva, que são manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, e perigo, né? Tem uma parte que fala que quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que no caso é o estado miliciano. Então, ele pegou primeiro esses itens que autorizam uma prisão preventiva, aí ele foi lá para o artigo 324, que fala que os
os motivos previstos no artigo 312 não são passíveis de fiança, decretou e fez o voto dele dizendo que por estas razões, né, por ele estar enquadrado nessas questões de manutenção da ordem pública, para assegurar que ele não fique livre ainda realizando todos aqueles crimes, então o crime que ele cometeu era inafiançável. Foi uma argumentação perfeita, assim. Ele conseguiu buscar dentro do Código de Processo Penal todos os requisitos para a manutenção dessa prisão. E aí o STF inteiro, né, a corte inteira, os 11 ministros, obviamente, votaram com ele. E Fux, ao final ontem do julgamento, depois dessa votação, teve um julgamento ainda sobre infraestrutura de telecomunicações, que é uma outra coisa que nada tem a ver com o caso, mas o Fux, quando encerra o julgamento ontem, ele faz agradecimentos e referências pela coesão e unanimidade daquela corte naquele dia em terem votado dessa forma. Então, na minha opinião, politicamente e juridicamente está tudo certo, Thalita. Não tem problema nenhum institucional na decretação dessa prisão. E qual a sua leitura em relação a essa decisão? O STF, mesmo que, como aponta agora o Paulo Donizete, tardiamente, coloca um basta na atuação desses bolsonaristas, porque ele não é o primeiro. Outros deputados, inclusive, já tinham feito vídeos também ameaçando ministros do STF, ameaçando outras instituições, outros poderes. Mas o STF coloca um basta nisso, nesse momento? Absolutamente. O STF não coloca um basta em coisa nenhuma. O STF tenta reagir, na minha modesta opinião. Ainda não temos basta. Nossa preocupação é muito grande e a ameaça do cabo e do soldado ainda pendem, com liberação de armas e tudo mais. O Paulo muito bem avaliou quando ele usa o adjetivo tardiamente. Eu estava em Brasília no dia 17 de abril de 2015, 2016, quando eu vi um deputado, também miliciano, dizer alguma coisa como: pela memória de Carlos Brilhante Ustra, eu digo sim, o terror de Dilma Rousseff. Esse deputado miliciano se transformou presidente da República e autorizou o atual deputado miliciano, o deputado Silveira, o nome dele, como disse no STF, como é mesmo o nome dele, como um dos ministros disse, autorizou que ele estivesse fazendo isso hoje, sem que o STF tivesse tido a menor reação. Esse estado de coisas que culmina com a atitude do deputado miliciano hoje, teve a consequência por omissão da nossa Suprema Corte. Eu imagino o quanto eles devam se sentir mal e constrangidos hoje ao ver que o cabo e o soldado estão batendo na porta, Thalita. É o que a gente espera, né? Ô, Tânia, e agora me corrija se eu estiver errada. Eu vejo dois caminhos. Então, a Câmara vai julgar essa manutenção da prisão e pode apontar para o Conselho de Ética, que pode levar à cassação desse mandato, enfim, e a perda do mandato do deputado. Já no STF, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, enviou uma denúncia de Daniel Silveira, e daí o próprio STF pode, então, fazer um julgamento de Daniel Silveira e também cassar esse mandato? É isso? Precisa da autorização da Câmara para ele ser processado, para que o STF receba essa denúncia. E sim, essa é uma das questões de freios e contrapesos entre os poderes colocada pela Constituição Federal. A questão é que a nossa crise institucional, ela não está se avizinhando, ela não está se anunciando. Ela já vem de algum tempo. Há algum tempo, desde que nós estamos nesse estado de golpe, nesse estado de exceção, as instituições estão em crise, estão usurpando poderes umas das outras, estão se imiscuindo nas prerrogativas constitucionais umas das outras. Então, assim, eu acredito que o STF, para processar, vai esperar a ação da Câmara, né? E aí tem um timing também, se vier uma cassação antes do STF se manifestar, daí não precisa, obviamente, mais aguardar essa autorização. Mas o deputado, enquanto ele for parlamentar, e aí sim eu tenho que concordar com os meus colegas, né, nessa parte, ele vai precisar a Câmara, e ele está muito confiante nisso, né? Quem viu os vídeos dele, assim,
pouco de desconto. Não, o Bolsonaro também começou assim como ele, né? E depois foi altamente votado. Mas ele parece uma pessoa assim, uma amiga minha que é tua colega jornalista, Lara Sfar, escreveu hoje nas redes dela. Eu vi uma criança mimada no supermercado pedindo um pirulito que a mãe não deu e ele fez uma birra, né? Ele tem esse aspecto de uma pessoa que não sabe muito bem o que está dizendo, porque ele usa das prerrogativas de parlamentar como se fosse um escudo impenetrável. E ele já viu que não é. Porque ele foi preso, ele teve que colocar máscara quando ele queria. Para a gente é muito bom ter visto isso também, apesar de toda aquela tratativa boazinha que a Polícia Federal dava para ele quando ele não queria colocar máscara, né? Se fosse um preto, um pobre, obviamente não seria maneira. Mas a gente viu, foi bom a gente ver que é coisa que não é bem assim. Que o estado de parlamentar não é um escudo imbatível. Ele pode ser alcançado sim, e é o que nós esperamos, Thalita. Perfeito. Tânia, eu vou pedir para você ficar aqui com a gente. A gente acompanha agora uma fala do ex-presidente Lula nessa entrevista que ele deu ao Kennedy Alencar, exibida pelo Portal UOL, em que ele comenta esse caso do Daniel Silveira. Então vamos acompanhar juntas, depois a gente repercute um pouquinho, tá bom? Roda pra gente, Gui. Eu acho que esse cidadão tem que ser punido pelo Congresso Nacional. Quando você é eleito deputado, você sabe que você precisa respeitar as instituições e a Constituição. E se esse cidadão não estava preparado para respeitar, não poderia ser deputado. Então agora a Câmara que o julgue e que dê a ele, sabe, tira o passaporte dele, tira a imunidade dele e deixa ele ser julgado pela justiça normal. É isso, ele coloca ali a responsabilidade sobre a Câmara. Hoje, há um indicativo de Arthur Lira, o presidente da Câmara, de que os deputados vão manter essa prisão de Daniel Silveira. E daí, a partir disso, o que pode acontecer? Ele vai, de fato, para o Conselho de Ética, porque é só manutenção da prisão, mas eles não podem cassar imediatamente esse mandato, né, Tânia? Exatamente. Hoje, o que está em votação é autorização para que ele continue preso. O processo de cassação envolve, sim, uma etapa que não é tão rápida, não é tão demorada quanto o impeachment de um presidente, né? Que o Lula falou hoje, o Paulo comentou agora há pouco. Mas a cassação leva, sim, algum tempo. E como bem lembrou o Lula, não seria daí o STF que iria julgá-lo caso ele seja cassado, ele vai para a Justiça Comum, no Rio de Janeiro, muito provavelmente. A gente espera que seja mesmo esse indicativo que você está dizendo, que ele se realize e que a gente possa recuperar minimamente um fio condutor para a retomada do Estado Democrático, ainda que eu tema também que esse cara volte nas urnas depois. Não basta a cassação desse miliciano, ele precisa perder os seus direitos políticos, porque se ele volta nas próximas eleições, ele pode ser um novo fenômeno Bolsonaro, e eu temo até que esse cara um dia possa virar presidente do Brasil, Thalita. Como que isso aconteceria? Como ele perderia os direitos políticos dele? Daí é pelo STF. A cassação dos direitos políticos é pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo direito eleitoral. Eu não sei como isso acontece. Isso precisa começar a ser pensado e a ser elaboradas teses nesse sentido, porque às vezes eu penso que ele é até um experimento. Desculpe, mas a gente está tão acostumada nos últimos anos às coisas surreais, esdrúxulas, ao fascismo brotar e surgir em forma de grandes mandatos a vereadores, a deputados, né, como aconteceu com o PSL nas duas últimas eleições, que eu penso que tem aí, sim, um ninho de ovinhos de serpente que podem eclodir lá na frente se a gente não tomar providências radicais com relação a esse miliciano deputado. Esse cara pode voltar muito bem votado. Ele teve 31 mil votos, né, como deputado do Rio de Janeiro. Ele pode votar com 45, 60 mil, né? E a gente tem que estar atento em relação a isso também. É uma coisa que me preocupa enormemente. Não sei se foi com o Silvio Catiabava que eu conversei essa semana, e ele falou sobre essas experiências, como você coloca, que acontecem aqui no país, e ele citou alguns bolsonaristas que agora, com essa ascensão do bolsonarismo, foram sendo descartadas após algumas experiências. Então a gente teve ali a Sarah Winter, né,
que também fez ataques ao STF, daí ela chegou a ser presa, saiu com tornozeleira e foi descartada de alguma forma pelo bolsonarismo. Agora, o que a gente vê nesse deputado também é que ele fez esse ataque aos ministros, foi preso, e parece que os outros deputados bolsonaristas ali, que formam essa base de apoio ao presidente Bolsonaro, deixaram ele de lado, colocaram ele para escanteio. Agora sim, o Congresso define, a Câmara define o que vai ser feito, mas a gente não tem mais nada a ver com ele. Nesse sentido, parece de fato experiências que o bolsonarismo faz para testar limites. E daí eles vão testando. Agora foi mais um limite, a gente não sabe qual vai ser o próximo, mas parece que eles vão testando limites. Você concorda? Você acha que é um pouquinho isso mesmo? Sim, e você dizia isso no início da nossa conversa, antes de você me chamar, né? Aí deixando as coisas acontecerem, e eles também vão fazendo os balões de ensaio, porque afinal de contas, ano que vem tem eleições. Sarah Winter foi descartada, teve outros personagens aí da extrema-direita, que esse deputado também né? Com esse discurso de tem que matar, tem que bater com um gato morto até ele miar, esse tipo de coisa. Mas talvez, né, se ele for realmente descartado, como parece que você bem lembrou, já está sendo, né, ele foi expulso do partido, não foi? Teve uma expulsão do partido. Eu acho que ele já não foi ainda, mas o partido falou sobre expulsá-lo, de fato, acenou com uma expulsão, né? Então, sim, assim, tomara que realmente seja o limite dele aqui, mas a gente não dá conta do que é o eleitor bolsonarista, o eleitor do bolsonarismo, que até o Lula citou hoje na entrevista dele sobre o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma coisa que existe, a gente não tem como negar, e que endeusa esse tipo de personagem, né? E se ele continua com os direitos políticos dele, ele pode votar sim, e muito mais bem votado. Apesar de que, né, se essa experiência não deu certo para ir para frente, ela já deu certo para distrair bastante a população brasileira a respeito do fim de estoque das vacinas, né? Para isso ela funcionou, já foi um grande sucesso. Distraiu bastante todos nós. Certamente. Todo mundo falando sobre Daniel Silveira e deixando de falar sobre a falta de vacina aqui no país, sobre a pandemia que continua avançando, né? Bom, e eu vou continuar falando sobre Daniel Silveira, porque eu quero entender mais um capítulo desse processo todo, que é essa audiência de custódia que está acontecendo agora. E que em que essa prisão pode ser relaxada. É isso? Ele pode, de repente, ser mandado para casa com tornozeleira eletrônica, é isso? Deixa eu explicar para vocês, olha, pessoal, essa imagem que está aparecendo aqui do fundo do Bom para Todos, é porque o nosso diretor de imagem, a conexão dele caiu, e quando a conexão dele cai, entra nesse fundo assim. Mas a gente continua conectado e conseguindo falar com quem está nos acompanhando, tá bom, Tânia? Para que você saiba também. Mas entra essa imagem quando a conexão dele cai. Mas agora ele já voltou e já está tudo bem de novo, tá bom? Vamos para a audiência de custódia. O que pode acontecer? Pode haver um relaxamento da prisão nesse momento? Pode, é uma das coisas que podem acontecer numa audiência de custódia, né? Que é aquela audiência onde o imputado ou o réu se vê com um juiz para analisar os motivos ensejadores da continuidade daquela prisão. Pode acontecer dele ir para casa, ter a prisão relaxada, mas eu acho difícil, porque existe agora um corporativismo judiciário em relação a essa questão. Eu imagino que até sair o resultado isso é um palpite, eu posso estar redondamente enganada, porque eu não sou dona da verdade, mas eu imagino que até a autorização da Câmara a respeito da continuidade dessa prisão, ele deva ficar ainda sem tornozeleirinha atrás das grades mesmo, que é um lugar bom para ele. E vale registrar que o deputado Daniel Silveira já criticou audiências de custódia numa postagem no passado. Ele falou que a audiência de custódia era coisa de vagabundo. Agora está ele ali com a possibilidade de ter a prisão relaxada por conta de uma audiência de custódia, né? Então é só para a gente marcar esse posicionamento do deputado. Vamos lá, eu acho que a gente pode mudar um pouquinho de assunto e falar sobre bolsonarismo, mas em relação a esses decretos de armas. A gente tem também uma fala do ex-presidente Lula em que ele comenta esses decretos que facilitam o porte, a posse de armas, que foram editados pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele aumentou o limite de posse para cidadão de 4 para 6 armas.
Vamos ouvir, então, o ex-presidente Lula, a gente ouve essa fala e depois eu converso aqui um pouquinho com a Tânia sobre isso, tá bom? Roda pra gente, Gui. Quando o Chaves começou a comprar muitas armas da Rússia, aqui no Brasil, esses mesmos diziam que o Chaves estava querendo armar o povo. O que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro está querendo armar o povo do mal. O Bolsonaro está querendo construir o seu exército, sabe, com milicianos. O Bolsonaro está querendo, sabe, municiar com armas, sabe, os grandes fazendeiros para poder enfrentar a luta pela reforma agrária. Ou seja, é lógico que o Bolsonaro não está oferecendo armas de graça. O Bolsonaro, ele pode e deve querer fazer pior do que o Trump fez nos Estados Unidos. Esse Bolsonaro não tem civilidade. É isso. Primeiro, do ponto de vista legal, Tânia, eu sei que partidos da oposição já entraram com pedidos para que esses decretos sejam derrubados. Pelo que eu li, eles são, inclusive, inconstitucionais. Como que você viu, então, esses decretos? Inconstitucionalidade é o sobrenome do Bolsonaro, né? Depois de Jair Messias, vem inconstitucionalidade Bolsonaro. Eu acredito que esses decretos possam ser derrubados, assim como teve algum recentemente que também foi. Todo mundo se assustou, fez um pandemônio, ficou apavorado e depois foi derrubado. Não vou me lembrar exatamente agora, depois a gente pode só pesquisar isso que vai achar facilmente. Quando eu vi os pedidos de inconstitucionalidade desses partidos de esquerda com relação aos decretos ora editados, eu fiquei um pouco aliviada e também estou confiante que possa ter essa derrubada. Porque o Lula, acertadamente, eu achei tão bonitinho ele falar o povo do mal, né? Em qualquer outra boca ia aparecer maniqueísmo, mas ele falando o povo do mal tinha uma batalha assim, muito interessante. E é isso, né? Não é o povo que vai se armar, porque olha o preço de uma arma, né? São os fazendeiros, os ruralistas, o pessoal do agronegócio, os latifundiários e os milicianos, que já estão até bem armados. Eu acredito que eles não precisam de decreto legal para ter armas. Então, eu acredito nessa derrubada, mas mesmo acredito em constitucionalidade, na decretação de inconstitucionalidade desses decretos, nós já sabemos que a segunda parte da fala do Lula tem tudo para se concretizar. Ele é pior que Trump e em 2022, se ele não levar, a gente pode se preparar, porque vai ter coisas muito parecidas e até bem piores do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos recentemente. Eu até fui recuperar aqui, foi em junho de 2019, que Bolsonaro também editou um decreto flexibilizando a posse, o uso de armas, munições e facilitando o porte de armas. E daí esse decreto já foi derrubado por Senado e por Câmara, que é realmente o que deve acontecer nesse momento, já que a oposição entrou contra esses decretos. Agora, Tânia, você fala sobre 2022, né? Eu vi, inclusive, hoje um analista na grande mídia falando sobre um episódio Capitólio Tupiniquim. A gente está sujeito a isso com esse decreto de armas. Eu conversei com o Fernando Brito essa semana e ele fala que esses decretos são para a formação de milícias com objetivo político. É isso, a sua avaliação também é essa. Esses decretos, eles são mais para causar, porque eles vão ser derrubados, né? Assim como já foi. A minha avaliação é que nem precisa com esses decretos. Sem esses decretos, nós vamos ter o que o Fernando Brito chamou de Capitólio Tupiniquim em 2022, caso alguma coisa saia do gosto do presidente miliciano. Então, o que eu penso é que já existem essas formações de milícias, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, a gente tem o Exército dos Gideões, não vamos nos esquecer disso. Eles têm grandes encontros num lugar aqui no sul, perto de Camboriú, perto de Santa Catarina, inclusive parece que o encontro do ano passado foi cancelado por causa da pandemia, mas agora geralmente é nessa época, né? Depois do carnaval, aonde eles reúnem o exército ou os exércitos de Gideão. E eu, particularmente, já tive a oportunidade de, a caminho do supermercado aqui em casa, antes da pandemia, passar em frente a um prédio baixinho,
véspera das eleições de 2018, e ouvi crianças, adolescentes, muito jovens, gritando palavras de ordem, desde pela pátria, Deus acima de tudo, aquela coisa toda que Bolsonaro fala, e marchando, depois descendo, eu moro perto de uma praça, marchando depois num verdadeiro exército. Essas crianças devem ser já motivo de preocupação nossa, porque a formação que eles estão dando para os exércitos que vão defender o bolsonarismo num determinado momento já é assustadora. E é óbvio que a gente não pode descartar a possibilidade de que também exista aí armas mesmo na mão desses jovens, né? A nossa situação, nosso futuro não é muito animador, não. A gente tem muita coisa para pensar e para fazer em termos de estratégias e táticas para enfrentar esse estado de coisas. Esse cenário todo é muito assustador e preocupante. E a gente acabou não comentando hoje, mas estamos enfrentando uma pandemia com a possibilidade dessa nova cepa variante ali de Manaus se espalhar pelo país todo, se tornar dominante nos próximos dias, semanas e meses, e ela tem, é claro, uma letalidade maior, ela se dissemina com maior facilidade, então é tudo muito preocupante. Porém, Tânia, é sempre uma alegria te ter por aqui, conseguir aprender com você, poder te ouvir, é sempre um grande prazer. Eu agradeço imensamente a sua participação, viu? Muito obrigada. Thalita, sou eu que te agradeço pelo convite, a alegria é minha em estar aqui conversando com você e com todas e todos que estão acompanhando o Bom para Todos. Um beijo, vamos em frente, mesmo assim, mesmo com tudo isso, com muita esperança e com muita vontade de lutar, porque as massas organizadas e o povo unido conseguem tudo, viu? O povo unido jamais será vencido, essa é uma grande verdade, que a gente consiga se organizar com esperança e vamos com alegria, apesar de tudo. Um beijo, Thalita.